paz do Senhor, amados irmãos, muito bom dia. Último domingo do mês de março, último dia do mês de março, 31 de março, encerramento do nosso trimestre, janeiro, fevereiro e março. E nessa oportunidade nós estudamos o seguinte tema: o corpo de Cristo, falando sobre a origem, a natureza, a vocação da igreja na face da terra, no mundo habitado, no mundo. Lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Essa é a temática proposta para o encerramento da nossa lição. Textual está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E a nossa verdade prática diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 13, versículos 1 até o 4, são apenas 4 versículos do capítulo 13, e eu convido os irmãos presentes para reverentemente se colocarem de pé. Você que está na sua casa, nos acompanha aí na leitura, pode ler de maneira alta, ler audível e com calma, para compreender bem esse preâmbulo do capítulo 13 de Atos. Diz assim o versículo 1: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Essa é a leitura então da nossa última lição. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais adentramos na Tua presença com ações de graças, para Te louvar, para Te bendizer, para reconhecer o Teu senhorio, Te agradecer pela obra expiatória do Calvário, pelo sangue da nova aliança, pela vinda do Espírito Santo. Pai, abençoa cada aluno, faz, Senhor, uma obra grande em nós, nessa abençoada manhã, encerramento desse primeiro trimestre. Assim nós Te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, o texto áureo, que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido no movimento pentecostal, quase que é uma bandeira, do movimento pentecostal. E o nosso texto áureo, então, ele tem um contexto, ele está inserido no capítulo 1, entre os versículos 1 a 14, ele relata a ascensão do Senhor, depois de aparecer para vários irmãos, aqueles 40 dias que antecedem a festa do Pentecoste, lembrando que Jesus, ele ressuscita no primeiro dia pós-Páscoa, e
aí você conta mais 50 dias após Páscoa, dá o Pentecostes. Então, como Jesus ficou cerca de 40 dias antes da sua ascensão, então a ascensão de Jesus foi 10 dias antes do batismo no Espírito Santo, antes do derramamento do poder. E os versículos 1 a 14 fala dessa ascensão do Senhor, desse momento que o Senhor está no Monte das Oliveiras, conforme Atos capítulo 1, versículo 12. Então, geograficamente, eu falo aqui nesse livro que eu lancei dia 1º agora de março, eu lancei esse livro e eu comento sobre o Monte das Oliveiras, a importância do Monte das Oliveiras na escatologia bíblica. Eu falo muito do Monte das Oliveiras, explico por que ele chama Monte das Oliveiras, dou todas as explicações, está no livro Geografia Bíblica, que foi um lançamento. Eu falo sobre todos não, mas a maioria dos montes citados na Bíblia, eu dou uma explicação de cada montanha, a sua importância na perspectiva bíblica. Mas especificamente o Monte das Oliveiras, existe um olhar mais especial, porque ele está muito presente na escatologia das Sagradas Escrituras. Assim como Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras, pós as bodas do Cordeiro, pós arrebatamento, quando ele vier implantar o reino milenal, novamente ele virá e colocará os pés no Monte das Oliveiras, como profetiza o profeta Zacarias. Bom, então os que estavam reunidos no Monte das Oliveiras perguntaram ao mestre: restaurarás tu o reino de Israel, né? Quando seria então essa restauração? Essa é a pergunta do Senhor. E o Senhor responde que não competia a eles saber os tempos, as épocas que o Pai havia estabelecido pelo seu próprio poder, diferentemente da outra vez, quando perguntaram, eis que o dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Sim, ele estava como homem ali, e a condição do messianato de Jesus foi ser limitado no tempo e no espaço. Então ele fala, nem o Filho, nem os anjos, mas só o Pai. Agora, como ele ressuscitou de maneira gloriosa, todo o poder foi dado a ele, então ele não diz mais que não sabe, ele diz apenas que não lhes compete saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ele deixa uma promessa, que é exatamente o nosso texto áureo. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Novamente aqui tem elementos geográficos, principalmente o final do versículo, porque ele usa a mesma divisão imposta por Roma na região de Canaã, porque ali ela vai dividir a terra em Judéia, em Samaria, em Galileia, em Decápolis, em Pérea, em Tureia. É a divisão do Império Romano, e aqui pelo menos você vê essa mesma percepção geográfica da época do Senhor Jesus. Então ninguém chamava aquela região de Palestina. Palestina é apenas a faixa de Gaza, terra dos filisteus. Filistina, Palestina, é a faixa de Gaza, 5 principados filisteus que haviam na antiguidade. Na época de Jesus, o que nós tínhamos era Judéia, Samaria, Galileia. Basicamente essa era a Terra Santa. A expressão Palestina foi dada para toda a terra pelo imperador Adriano, imperador romano, a partir do ano 136, para desconstruir a identidade nacional judaica. Os judeus sempre rebelavam contra Roma, então para eles desconstruir a identidade dos judeus, eles, ao invés de chamar a região como era, antes Judéia, Samaria e Galileia, eles apelidaram toda a terra de Palestina. Mas Palestina originalmente é só a terra dos filisteus, que é a atual faixa de Gaza. Embora os filisteus desapareceram no limiar da história, hoje quem mora na região são árabes. Muito bem, então aí está a promessa do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus repete
as promessas da grande comissão para ir e pregar para toda criatura. Então ele começando, só que no mesmo momento, né? Não há uma ordem. Primeiro lugar, Judéia. Segundo lugar, Samaria. Terceiro lugar, confins da terra. Não é bem isso. É no mesmo tempo. Tá? Ele usa as expressões, mas a percepção é que seja no mesmo tempo a Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Não tem essa ordem que alguns imaginavam que tivesse, né? Eu já vi até pregador falando, primeiro tem que começar a evangelizar na sua Jerusalém. Mas não é isso que o texto diz. É no mesmo momento, são em todos os locais. Primeiro, então, a virtude ou o poder do Espírito Santo. Eu gosto dessa palavra poder, porque é da palavra grega dinamis, da onde vem o termo moderno dinamite. É exatamente a ideia de poder, de força, de estrondo. Então logo, o revestimento de poder, veja, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham recebido, Jesus tinha soprado sobre eles o Espírito. Então essa experiência que Jesus está falando é uma segunda experiência. A primeira é a experiência da salvação, quando você recebe o Espírito Santo e inicia o processo da santificação na sua vida. A segunda experiência é essa, que é o revestimento. A gente usa o termo batismo no Espírito Santo, mas a ideia é do revestimento. Revestir é que você já está vestido, mas você vai ser revestido. Então a ideia dessa promessa, então você vai receber poder. Então a lei, você foi salvo, aceitou a Jesus, está tudo certo. Mas há uma promessa de Jesus de te revestir. Então esse seria o batismo com o Espírito Santo. Te dá poder. Para quê? Por que eu preciso desse poder? Para ser testemunha. Porque senão você não vai pregar. Você veja que o movimento pentecostal é o movimento que mais cresce na face da terra, porque a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela vai para a obra missionária com a cara e com a coragem, cheio da graça de Deus, e vai para a África, e vai para a Ásia, e vai para o interior do Brasil, e prega na praça. É o poder, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do poder, da autoridade ao cristão para pregar o Evangelho. Por isso que eu e você precisa ser batizado no Espírito Santo, precisa do revestimento do poder, da promessa que o Senhor Jesus deu a todos os cristãos. Lucas sabia muito bem que ao escolher esse termo grego, dinamis, estava utilizando o termo que melhor representa a ação, o poder ou a força que o Espírito Santo daria a quem recebesse esse revestimento. A ação poderosa do revestimento do Espírito na vida do crente, para ele ser testemunha. Antes desse episódio, Pedro nega Jesus, Pedro se acovarda e vai pescar na Galileia, mas depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele já tinha recebido o Espírito Santo, porque Jesus já tinha soprado o Espírito sobre ele. Mas depois que ele recebe essa experiência no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que ele se levanta e prega com veemência. O homem mudou, passou a ser cheio do poder de Deus e começou a pregar. É outro Pedro. Então é muito importante o revestimento do poder na vida dos cristãos. Mas ele fala, permanecei pois na cidade, né? O Senhor Jesus falou para os discípulos, a quem ele havia comissionado para evangelizar o mundo, falou, antes de vocês iniciarem esse trabalho, eu vou te dar poder. Porque Jesus sabia das nossas dificuldades. Ele sabia que nós não teríamos capacidade, simplesmente, na nossa condição de ser humano, por mais formação intelectual, por mais força de disciplina que eu pudesse ter, eu precisaria do sobrenatural de Deus na minha vida. Por isso que ele fala, até que do alto sejais revestidos do poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos do poder. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ou Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto áureo. Veja que é o mesmo evangelista Lucas que faz essa ligação. Porque há uma ligação entre o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo foi derramado por ocasião do dia do Pentecostes, Penta 50, né?
50 dias após a Páscoa. Olha só o que diz Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Se não fosse o batismo com o Espírito Santo, eles não teriam esse ímpeto, essa graça, essa força, essa autoridade para serem testemunhas da ressurreição do Senhor. E ainda, Atos capítulo 6, versículo 8 diz: Estevão, que foi um dos primeiros diáconos da igreja, entre os 7 primeiros diáconos, Estevão cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Temos também a declaração do próprio Pedro na casa de Cornélio. Cornélio é um goim, do hebraico, goim, gentil. Ele é um gentil, ele é impuro, é povos, gentes. Mas era um homem piedoso e Pedro foi pregar para esse homem. Na verdade, Pedro, por ser um judeu da linha ortodoxa, jamais poderia ter ido na casa de Cornélio, que é um italiano, da corte italiana, é um gentil, mora lá em Cesareia do Mar, ou Cesareia Marítima, era a capital de Roma na Judéia. Jerusalém era a capital religiosa da Judéia, mas a capital de Roma na Judéia era Cesareia Marítima. E Cornélio, por ser da corte italiana, portanto um soldado romano, comandante do exército romano, morava em Cesareia Marítima. E o Espírito Santo foi em Jope. Um anjo foi falar, uma visão foi dada a Pedro, embora um anjo apareceu a Cornélio e pediu para ele chamar Pedro, porque anjo não pode pregar o evangelho. Então ele pede para Cornélio ir buscar Pedro. E Cornélio manda os seus soldados a buscarem Pedro na cidade de Jope, hoje chama Iafo, é o nome da cidade, Jaffa. E nessa cidade, na casa do Simão Curtidor, Pedro está tendo uma visão, porque ele tinha um paradigma que ele jamais sentaria e comeria com gentil, porque ele era um homem santo, um judeu puro. Os judeus não comem com goim, com gentios, porque são comidas diferentes. O judeu só come o kashrut, então ele não ia jamais sentar para comer com gentil. Mas aí ele viu aquela visão, um lençol que desceu do céu com animais, segundo a lei de Moisés, considerados impuros, e a voz dizia: pode matar e comê-los. E aí Pedro mesmo responde, não, eu sou, e quase que ele falou, eu sou santo, né? Eu não faço isso, eu sou servidor da lei. E aí Deus, eu não como coisas impuras. E Deus fala, não diga impuro ou que eu purifiquei. Então, quando chega aos soldados de Cornélio, ele logo entende que é para ele ir na casa de um gentil, coisa que ele jamais faria. E exatamente por causa desse ato de Pedro, é que ocorre o concílio de Jerusalém em Atos 15, para chamar a atenção de Pedro, porque ele tinha ido na casa de gentil e comido com gentil. Mas em Atos capítulo 10, versículo 38, e você pode ler essa história em Atos 10, Atos 11 até o 12, a Bíblia diz, Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Olha só a palavra poder. Nestes exemplos lucanos, que Lucas nos revela, desde o princípio do Evangelho, então, foi disseminada, o Evangelho foi pregado no poder, nesse dínamos do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito é o motivo do sucesso da missão da igreja. Então, se não fosse o poder do Espírito Santo, é simplesmente impossível 12 homens incultos, ou seja, que não tinham tido a oportunidade de estudar a Torá, sair da Galileia, na sua maioria, e pregar o Evangelho a toda a humanidade. Não tem muito sentido. Se não fosse o poder do Espírito Santo, não haveria esse movimento. Lembremos que os discípulos de Jesus foram homens que andaram cerca de 3 anos com ele apenas. Então não tiveram também uma oportunidade muito grande de estudo, São 3 anos convivendo. Claro que eles viram os milagres, ouviram os sermões e tiveram uma vida no cotidiano com o Senhor.
eles viram os sofrimentos, eles foram testemunhas oculares da morte expiatória de Jesus na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu. Se alguma vez existiram homens que estiveram em melhor posição e condição de falar à humanidade acerca da ressurreição, seriam eles, porque eles conviveram com Jesus, aprenderam diretamente da fonte. João diz que nós tocamos na palavra da vida. Então veja o relacionamento de intimidade que eles tiveram. Eles viram, participaram da última ceia, do último Pessá, da última Páscoa, viram Jesus morrendo na cruz, depois viram a ressurreição de Jesus, viram, mas não precisaram receber poder, mesmo com toda essa experiência extraordinária, que nenhum de nós tivemos, né, de sermos testemunhas oculares, mesmo assim, precisaram receber poder. Então, quanto mais eu e você que não vimos nada disso, que não tivemos nenhuma oportunidade de tocar na palavra da vida, como eles tiveram, que não receberam a palavra diretamente da fonte, então, muito mais, eu e você, nós precisamos então do poder. E mesmo então, como eu disse, eles terem essa experiência, eles foram incapazes de fazer a obra da pregação sem o revestimento de poder. E a segunda perspectiva, poder e testemunho. Então, no dia de Pentecostes, a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto áureo, se cumpriu. A igreja foi batizada, ou seja, revestida do poder do Espírito Santo. Começou a era do Espírito Santo, a era do Consolador, a era do advogado. Por quê? Porque Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Olha só que interessante, Jesus não falou que nós não seríamos órfãos, porque a mãe dele, Maria, seria a mãe de todos nós. Ele não falou isso. Ele disse diferente, vocês não serão órfãos, porque eu vou enviar uma outra pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Por isso que nós não somos órfãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, por isso que não somos órfãos. O poder do Espírito tinha como finalidade, então, principal, capacitar os cristãos com que objeto? Testemunhar, ser testemunha, pregar o Evangelho a toda criatura. E no Novo Testamento, os dons ou manifestações do Espírito, então você tem 9 dons espirituais, né? Ali em 1 Coríntios capítulo 14, fala a respeito dos dons espirituais, e esses dons, eles são fundamentais para a igreja do Senhor. Capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala do dom da ciência, do dom da sabedoria, do dom da fé, do dom da cura, do dom da manifestação de maravilhas, do dom do discernimento de espíritos, do dom da profecia, do dom da variedade de línguas e do dom da interpretação das línguas. Todos esses dons espirituais relacionados no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles foram dados com o único objetivo de nós sermos testemunhas de Jesus ao redor do mundo, para a edificação do corpo de Cristo. Então é isso que diz o nosso texto áureo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse é o objetivo de nós sermos batizados no Espírito Santo, recebermos a segunda bênção, porque a primeira é da salvação, a segunda é o revestimento do poder. Antes de sua ascensão, então, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, como está registrado então em Atos 1:8. E ele usa o termo minhas testemunhas, da palavra mártires. Testemunha vem da palavra mártires, que vem a palavra mártir. Então, começando em Jerusalém e espalhando, aí usa-se de novo a ideia da geografia e também a questão da cultura, para todos os povos. Todos devem ser alcançados pelo poder da palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui, irmão, tem uma ordem de Jesus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem de Jesus.
As igrejas que obedecem a essa ordem enviam missionários para levar Cristo a todos os povos. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que tem uma boa agência missionária. Não tem jeito de ser uma igreja bíblica que não tenha um bom departamento de evangelismo, que não tenha um bom departamento de missões. Tem que ter, porque se é uma ordem de Jesus. Graças a Deus pela sua vida, você que coopera na obra missionária, você que semeia na vida dos missionários, graças a Deus pela sua vida, porque essa é uma ordem do Senhor. Isso é muito importante nós compreendermos. O substantivo grego martis, vem de martires, do verbo martireo, tem uma ideia de pelo menos 5 significados principais. Então tem várias possibilidades, mas o nosso aqui eu vou deixar por último. Qual o significado dele? Bom, então primeiro, martírio ou testemunha poderia ser testemunha judicial de fatos. Ele poderia ser testemunha de fatos de uma confissão de fé. Terceiro, poderia ser declaração de um fato como testemunho ocular de algo ocorrido. Quarto, testemunho evangelístico da natureza e da importância de Cristo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é a ideia do martírio. Essa expressão é a mais elevada daquilo que significa ser testemunha de Jesus. Pela própria natureza da evangelização e pelas perseguições e adversidades futuras que desafiariam a igreja. Então, por tudo isso, ser testemunha tem a ver, então, às vezes, perder a própria vida. Então, seria impossível não receber o poder do alto para ser testemunha de Jesus. É importante ressaltar pelo menos 2 aspectos do testemunho pelas quais os cristãos, na maioria das vezes, teria que pagar com a própria vida. Todos os apóstolos, basicamente, por serem testemunhas, pagaram com a sua própria vida. A igreja em Atos, ela era uma igreja testemunha, uma igreja que pregava no poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas, e não simplesmente com cerimônias, porque o cristianismo, ao longo do tempo, os sinais e as maravilhas foram sendo apagados, e para substituir isso, colocou cerimônias, velas, incensos, sinos, e sucessivamente. Isso faz parte da natureza humana. Todas as vezes que a gente perde o Espírito, a gente tenta substituir isso com teatro. Todas as vezes que a gente perde a unção e o poder, a glória, o sobrenatural de Deus, a gente tenta substituir isso com cerimônias. Mas a igreja primitiva, ela estava no poder do Espírito, com sinais e maravilhas. Às vezes os sinais e prodígios preparavam para uma pregação cheia do Espírito Santo. Eu já falei para vocês um diálogo de um clérigo no Vaticano. Ele estava vendo a riqueza do catolicismo, né, que é notório isso, nos seus museus, e um desses prelados falou para o outro, né, falou, a gente não pode mais dizer como Pedro na porta do templo chamada Formosa, quando ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, né? Então ele falou, a gente não pode mais falar como Pedro, porque nós temos muita prata e temos muito ouro, vendo aquele patrimônio que é a Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano. Aí o outro prelado olhou para ele e falou assim, verdade, nós temos muito ouro e temos muita prata. Só que também nós não temos autoridade para dizer, levanta e anda em nome do Senhor Jesus, né? Esse que é o problema, né? Por isso, de novo, as cerimônias podem ocultar os sinais e as maravilhas, tá? A gente não pode perder a visão celestial. Outras vezes estavam intercalados no meio da pregação e Deus operava sinais e maravilhas. A maioria das vezes sucediam no meio da mensagem do poder de Deus tão impactante. Segunda perspectiva, no poder do Espírito, na pregação da palavra. Em Atos,
o Espírito Santo, a pregação e o ensino da palavra estão intimamente relacionados. Isto salienta o fato de que o Espírito de Deus costuma agir através da palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Então, na ministração da palavra, Deus cura; na ministração da palavra, Deus liberta; na ministração da palavra, Deus santifica, porque a palavra é a espada do Espírito. Então, os cristãos primitivos levavam a palavra para qualquer lugar que fossem, para todo o mundo habitado, na época do grego oikomenos, que veio traduzido por Ecumenos, mas a ideia seria todo o mundo habitado. O que manteve Paulo 18 meses ou mais na cidade de Corinto foi por causa da pregação da palavra, conforme Atos 18:5. Em Éfeso, a mesma coisa. Durante os 2 anos em que trabalhou, mais ou menos 3 anos, conforme Atos 19:10, a questão da palavra. E quando Lucas quer indicar o sucesso de uma missão, ele diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, sempre mostrando a eficácia e o poder que está na palavra de Deus. Não é possível um testemunho autêntico de Jesus sem o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha desafios imensuráveis, mas não se curvava diante dele. Então, ela não olhava o problema e achava que era impossível. Não, simplesmente enfrentava os problemas, porque sabia que tinha o poder do Espírito Santo na sua vida. Então, clamava a Deus para ser revestida com mais e mais poder. Isso me chama a atenção, o Joseph William Seymour, que é o pastor negro do sul dos Estados Unidos, que queria estudar na escola teológica, porque as escolas teológicas, ao mesmo tempo que pode ser um problema, ao longo da história tem sido a solução, porque todos os movimentos de expressão basicamente nasceram num curso de ensino teológico. É o caso do movimento da santidade, de John Wesley, foi na universidade, nos chamados cultos santos, né? Nas reuniões santas que ele fazia, clubes santos. Então, acabam nascendo num ambiente escolar teológico. E não foi diferente o movimento pentecostal. Ele nasce dentro de uma escola teológica em Topeka, e no Kansas, e depois em Los Angeles. Aliás, e depois em Houston, que era a capital do estado do Texas, nos Estados Unidos. Mas esses estados são estados do sul. E no sul dos Estados Unidos havia uma ideologia da segregação racial. Então, o pastor William Joseph Seymour, que era negro, filho de ex-escravos, ele era um pastor de uma igreja da santidade. E ele queria ter essa experiência de Atos capítulo 2. Ele acreditava nisso. Mas quando ele chegou para entrar na escola teológica, o pastor da escola, que é o Parham Fox, ele falou assim, o Parham falou assim: não posso, porque aqui tem as leis da segregação racial, eu não posso colocar estudantes pretos e brancos para estudar no mesmo local, eu não posso, a lei do Texas não permite. Então, tudo isso conspirou para que o pastor negro, Joseph William Seymour, desistisse, sendo que ele estava num processo de busca do batismo com o Espírito Santo, orando 5 horas por dia. Ele orava 5 horas para ele ter a mesma experiência de Atos capítulo 2. O pastor Parham não deixou ele ser aluno, ele assistia às aulas de fora da escola, ele acreditava naquela mensagem, mas não pôde receber a oração e nada. Ele só foi batizado com o Espírito Santo quando ele mudou para Los Angeles, lá na rua Bonnie Brae, que é antes da rua Azusa. É lá que ele recebe o batismo do Espírito Santo. Mas quando ele foi proibido de estudar teologia e receber e participar do movimento, ele orava 5 horas para receber a bênção. Ele podia parar de orar, falar: quer saber uma coisa? Isso aí não tem amor, coisa nenhuma, porque eles aceitaram a imposição dessa ideologia diabólica da segregação racial, chama de ideologia diabólica. A ideologia racista da segregação de raça é uma ideologia diabólica que entrou nas igrejas protestantes do sul dos Estados Unidos, inclusive na África do Sul.
extremamente diabólica. Essa não é a vontade de Deus. Mas o pastor negro, o William Joseph Seymour, o que ele fez? Não desanimou não. Se ele orava 5 horas, ele passou a orar 7 horas. Essa é a resposta que o crente dá quando ele está em problema. Então, se alguém está perseguindo a sua vida, ore mais. Se você orava 1 hora, agora ora 2. Se você quer receber a cura, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, ore mais, venha mais no círculo de oração, venha mais no culto de oração, venha nas vigílias, venha nas orações matutinas. Se você quer ter vitória na sua vida, ore mais. É através da oração, isso é uma guerra espiritual. O pastor Seymour prova isso para a gente, e ele fazendo isso, irmão, apenas 3 anos durou o movimento da Rua Azusa, mas é o movimento mais poderoso ao ponto de atingir nós aqui no Brasil. Então, é esse clamor a Deus que a gente vê em Atos, a igreja orando o tempo todo. Pedro é preso, a igreja ora. Então, a resposta para a perseguição que pode estar atingindo a sua vida, você que está nos acompanhando, eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu deserto, qual é o seu problema, mas tem resposta. A resposta é você clamar, se humilhar, pedir a intervenção de Deus na autoridade do nome do Senhor Jesus. É o clamor a Deus, é a oração. Essa é a nossa arma, essa é a nossa resposta. Clamava a Deus para ser revestida com mais e mais poder, para proclamar com ousadia as verdades do Evangelho. Então era uma igreja de oração, que buscava constantemente a plenitude e o enchimento do Espírito Santo. Sou professor aqui da escola teológica, em vez em quando vem algum aluno falar para mim: pastor, não entendo, parece que a gente não vê mais ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, não se vê mais cura divina, não sei o que está acontecendo. Eu falei: eu sei. Você sabe, pastor? Sei. O que é? As pessoas não querem ser batizadas com o Espírito Santo. É simples assim. Porque quem quer ser batizado com o Espírito Santo, se jejua, se consagra e não perde culto, está glorificando a Deus. Jesus me batiza, eu preciso de poder, me usa Jesus. Agora a pessoa só quer o quê? Casa, carro novo, propriedade. É isso que as pessoas estão pedindo. Estão fazendo campanha para casa, estão fazendo campanha para tudo que você imagina que são coisas efêmeras que vão ficar aqui. Mas esquecem de pedir o que é eterno. A graça de Deus, a unção de Deus, a visão de Deus. E quer receber poder? Aí fica nessas histórias aí, nesses pregadores. Repete lá. Pensa que isso é língua estranha. Isso é risível. Mas Jesus é o mesmo. A palavra profética é a mesma. Capítulo 2, versículo 39. Diz que a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Você foi chamado, você tem direito de receber poder de Deus para a sua vida. Agora deseje, né, irmão? Deseja receber. Não tem vontade de receber nada, não vem na oração, não participa dela, só quer assistir a orquestra tocando, que é lindo, mas isso não é suficiente, tá? Queira receber poder, queira ter uma vida espiritual. Por quê? Porque com poder você muda a perspectiva do relacionamento conjugal na sua casa. Porque com o poder de Deus você muda a sua perspectiva do trabalho onde você está, na igreja que você congrega. Quando você começa a ver defeito na igreja, isso é uma crise espiritual sua, mas Jesus se liberta, você recebe poder e passa a enxergar as pessoas, como a Bíblia diz, para o santo. Tudo é santo, louvado seja o nome do Senhor. Mas para o impuro, até o que é puro, torna-se impuro. Então isso é falta de poder, autoridade do Espírito Santo. Então era uma igreja de oração, que buscava constantemente a plenitude do Espírito Santo. Deus não mudou, é nós que mudamos. 3, a esfera de atuação da igreja. A missão da igreja consiste em continuar enviando missionários, em pregar. Essa é a missão da igreja, proclamar o Evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8, Jesus especifica a questão da missão global, quando ele diz: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia
e Samaria, e até os confins da terra. A expressão tanto como, de Atos 1:8, vem do grego, kai, é uma partícula. Então, em grego, tanto como equivale ao nosso adjetivo comparativo. Atos 1:8 dá a ideia de simultaneidade. Por isso que eu falei para você, não tem assim, em primeiro lugar, Judeia. Não, Jerusalém, irmão. Primeiro Jerusalém. Depois a Judeia. Depois a Samaria. E depois, por último lugar, a obra missionária. Não entendeu nada. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de simultaneidade. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins, tudo junto. Não tem prioridade, tudo é prioritário na obra de Deus. Jesus não estava dizendo simplesmente que a sua igreja precisava escolher uma dessas áreas geográficas para trabalhar. Por onde começar? Não é isso. A ideia da Bíblia, do termo aqui, é atuar ao mesmo tempo em todos os lugares da terra. Simultaneidade, toda a terra habitada. Portanto, os confins da terra, de Atos 1:8, é mais que universalidade concebida de forma geográfica, vai além disso. Não é simplesmente, porque as pessoas falam, não, nós vamos lá no Irã, lá no Senado, certo, mas tem pessoas aqui no centro de Campinas, que são de origem iraniana. Tá vendo? Então, é por isso que é simultâneo, não tem a ideia de simplesmente uma percepção geográfica, mas tem uma ideia étnica também, que é uma missão que é transcultural. Então não é simplesmente geográfica, mas também é étnica, porque em todo local hoje a sociedade está globalizada e nós temos pessoas do Haiti convivendo com a gente, da Bolívia, da Argentina, pessoas árabes, etc. Temos todos aqui. Então dá para fazer missão aqui no centro de Campinas, missão internacional, aqui no centro de Campinas. Dá para você ser um missionário internacional, porque existem todas essas pessoas aqui em Campinas. Então, e todos os grandes centros urbanos, chineses, coreanos, temos tudo, judeus, temos todas as etnias, dá para fazer essa missão transcultural em todos os lugares. Vamos direto para o primeiro tema da nossa lição, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Lembrando que Lucas, além do evangelho de Lucas, ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, a pregação como proclamação, o ensino revelado nos escritos de Lucas, é essa perspectiva, tanto no evangelho como em Atos, ambos escritos por Lucas, falam do ministério do Espírito Santo. Aliás, Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos, né? Seria um nome mais apropriado para Atos, ao invés dos Apóstolos, do Espírito Santo, porque revela o ministério do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, na vida da igreja primitiva, como algo fundamental. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, da igreja, dos cristãos, nós não seríamos então qualificados, não haveria condições. Essa promessa está então associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme as palavras de Lucas 24:49, poder do alto, recebereis poder do alto. Então 1.2, o enchimento do Espírito com uma experiência necessária, que é o revestimento do poder ou o batismo no Espírito Santo. Tem todas essas nomeações. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Então nosso Senhor fez a obra de Deus e o fez no poder do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo. Então ele foi capacitado pelo Espírito Santo, conforme Lucas 4:18-19, dependeu do Espírito Santo para exercer o seu ministério, lembrando que Jesus se fez carne, se esvaziou da sua divindade, como homem, o homem perfeito,
Então, ele dependia inteiramente dessa atuação extraordinária do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida do poder. Por isso, ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário de Lucas, especialmente em Atos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade. Não é uma opção. Irmão, eu vou fazer missão, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, mas não é uma opção. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa de poder. Você precisa ter uma experiência profunda com Deus. Então, se você tem chamada de Deus para servir na igreja, seja como diácono, como cooperador, como músico, você precisa buscar o poder do Espírito Santo. Você tem que desejar ser cheio do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus, irmão. Você tem que buscar, e busca, irmão, e tira da sua cabeça que Jesus vai te batizar na hora do culto. Isso é uma possibilidade. Jesus é o batizador, ele batiza a hora que ele quer. Então, se você estiver orando lá na sua casa, fazendo arroz, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Se você estiver lá no seu quarto, fechou a porta, está rasgando o seu coração, se humilhando diante de Deus, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. E também pode ser aqui no culto, na hora do culto. Tá? Mas tira um pouquinho essa ideia, porque tem gente que acha que para ser batizado com o Espírito Santo, o pregador tem que chamar, ele tem que dobrar o joelho aqui, e o pastor Paulo tem que pôr a mão na cabeça dele ainda. Olha só. Pode ser isso? Pode, mas não é uma regra. Não tem regra. Tá? Nesse sentido, Deus não é metodista, de método, né? Não de denominação, claro. Tá? O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Você precisa ter essa experiência, irmão. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você não recebeu essa segunda bênção, essa experiência do revestimento do poder, busque o batismo no Espírito Santo. E sabe por que eu gosto dessa doutrina? Eu vou te falar. Sabe por que eu gosto dessa doutrina do batismo no Espírito Santo? Porque essa homem não pode pôr o bico. Não é o homem que te batiza. Essa não. O batismo nas águas é o homem mesmo, irmão. O batismo nas águas é o homem mesmo. Pode ver que a gente chega lá e a gente, você confessa, então eu te batizo, porque sou eu mesmo. João também falou, eu vos batizo com água. Então o batismo é o pastor mesmo que batiza. Tem gente ignorante que fala, não pode falar eu. Essa bobaginha? Não, mas é eu mesmo. É o homem mesmo. Isso é uma coisa do homem, é uma função que Deus deu. Você vai fazer discípulo e batizar. Então é o homem mesmo que tem que fazer. Agora o batismo com o Espírito Santo não. Batismo com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Ele que é o batizador. Aí é você com Jesus. Então não entra a religião, não tem bico humano. É Jesus. E Jesus quer te batizar. Quer que você tenha essa experiência gloriosa da efusão do Espírito na sua vida. Então busque a presença de Deus. Clame. Se você não é batizado, peça para Jesus te batizar no Espírito Santo e dar o revestimento de poder, conforme Atos capítulo 2. Que o que ocorreu ali, aquela promessa é para você. É você que foi chamado, você que crê no Evangelho. Então receba o poder de Deus na sua vida. Por isso que eu gosto dessa doutrina, porque essa é só Jesus que pode operar, graças a Deus. Então nós vemos que essa experiência é algo concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não é algo subjetivo. Irmão, tem gente que fala, se Jesus quiser batizar, ele me batiza, tal. Não, mas isso aí depende de você, você que tem que pedir para Jesus. Jesus quer sim, se ele quiser, ele quer já. Como você fala uma bobagem dessa? Se ele quiser, quando ele quiser, ele me batiza. E você deitadão na rede, na maior carnalidade, comendo torresmo, e que é isso? Se toque, irmãzinha, irmão. É você que tem que querer, desejar. Jesus perguntou para aquele homem, você quer ver? Olha que coisa, irmão. Você fala, mas é lógico que ele queria, não sei. Para Jesus ter feito essa pergunta, eu tenho dúvidas. Porque tem gente que não quer, irmão. Tem gente que não quer.
Mas eu espero que você que você tenha um desejo na sua alma de ser cheio do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, você tem que ter desejo de receber e ter essa experiência sua com Deus. Ela podia ser vista e ouvida, conforme Atos 5,32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem presenciava. Que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em mistério com Deus. Então ela é audível, também é visível. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos 11, 15 e 17. Então quem recebeu sabe do que eu estou falando. Quem recebeu poder, dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, que era falar línguas. E falar línguas não está só em Atos 2,4, está no capítulo 10, versículos 44 e 46, está no capítulo 19 de Atos 1,6, está no capítulo 14 de 1 Coríntios. Então está em tempos bem diferentes, não está só em Atos capítulo 2, versículo 4. A doutrina pentecostal clássica, desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica, por que a gente fala clássica? Porque nós temos, isso foi a academia que fez, não fomos nem nós, os intelectuais e um famoso sociólogo protestante canadense, chamado Paul Freston, foi professor lá na Unicamp, ele escreveu um livro e lá ele fala sobre as ondas, que não é uma invenção dele, a ideia das ondas já era de um teólogo mexicano, mas ele pegou essa ideia de ondas como sendo as ondas pentecostais no Brasil. Aí ele pega e fala que a primeira onda pentecostal é a de 1910, 1911, vai até a década de 50, que é representada pela Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus, caracterizada pela glossolalia, que é falar línguas, e pelos usos e costumes rígidos, que tem tanto a Congregação Cristã como a Assembleia de Deus. Aí, a partir da década de 50, veio a segunda onda, que foi a onda que usou o rádio e as campanhas evangelísticas, que são as igrejas nacionais de São Paulo, o Brasil para Cristo, com Manuel de Melo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e a igreja Deus é Amor, que são movimentos autóctones, nacionais, e com sede em São Paulo, caracterizado por utilização do rádio, das mídias, e também das campanhas de curas divinas, as grandes campanhas de curas divinas. E finalmente na década de 70 veio o que os acadêmicos apelidaram de neopentecostalismo, que seria então os movimentos que usam da teoria da prosperidade, e usam a televisão, que aí viria a Igreja Universal, a Igreja do Poder de Deus, a Igreja da Graça, a Renascer, essas igrejas que a característica principal é a doutrina da prosperidade, é o que caracteriza esses movimentos. Então essa é a divisão acadêmica. E aí por que então o pentecostalismo clássico que ele usou aí? Pentecostalismo clássico seria apenas o primeiro movimento, a primeira onda, seria a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Essas duas denominações foram chamadas de pentecostalismo clássico, por isso que ele usa ali. E o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, tanto na Congregação Cristã no Brasil como na Assembleia de Deus. Ambas acreditam que a evidência que a única diferença é por falta de conhecimento teológico, a Congregação Cristã acha que é selo. Ela apelidou isso do seu irmão, já foi selado? Claro que foi, irmão. Quando você aceitou Jesus, você já é selado. O selo, o Espírito Santo. A pessoa aceitou Jesus, recebe o selo do Espírito Santo. Agora, a pergunta correta teologicamente é: o irmão já foi revestido do poder? O irmão já foi batizado no Espírito Santo? Então, essa fraquezinha da congregação, mas isso porque eles não estudam, né? Ele mesmo fala, eu não estou aqui ofendendo nada, que eles mesmo gostam de dizer que não estudam. Eles gostam disso. Então, por não estudar, tem essas fraquezas, né? Eu estava vendo no WhatsApp
um ancião atacando as igrejas que estudam, dizendo que os discípulos nunca estudaram. Se Jesus quisesse algum estudante, ele teria ido na Grécia, que na Grécia estava cheio de filósofos, e pregou, todo mundo achou lindo aquilo. Só que no meio da pregação dele, ele fala assim, que Jesus que nasceu em Belém da Galileia, que falta de estudo, né? Jesus nasceu na Belém da Judéia, irmão, isso é um erro geográfico. Ainda fala, olha que fraqueza, e a turma tudo elogiando, achando lindo o que ele falou. Moisés era formado em toda a ciência do Egito, e agora, como é que faz? Paulo foi um dos homens mais capacitados intelectualmente da época dele, e agora, como é que faz? Então, precisa parar de falar bobagem, estudar mais, para não ficar enganando. No caso deles, a Irmandade, e aqui, os irmãos. Ô glória! Então, vamos lá. Então, pentecostalismo clássico afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas estranhas está presente. Em todas elas, isso chama atenção o fato de todos terem experimentado o mesmo fenômeno, que após receber o poder, falaram em línguas estranhas. Você lê isso em Atos capítulo 2, versículo 4, e é bom você escrever aí na sua Bíblia, porque tem gente que pensa que as línguas só aconteceram em Atos 2, porque ali tinha gente de tudo quanto era parte da terra. Então, irmão, aquela língua só aconteceu porque tinha gente do mundo inteiro, tinha partos, tinha árabes, tinha gente do mundo inteiro, então por isso. Não foi por isso. Não foi por isso que aconteceu isso. Sabe por quê? Porque o fenômeno está no fato deles nem saberem que estão falando para aquelas pessoas. Eles estavam falando pelo Espírito Santo. E as pessoas de outras nações interpretavam. Elas entendiam, porque o Espírito Santo é que fazia isso. Não era a pessoa, não é que a pessoa aprendeu a falar em parto. Eu estava em Jerusalém, estou vendo até a irmã Idelgarda, que é a irmã Tereza. Nós estávamos lá em Jerusalém, a última viagem. Aí nós fomos no cenáculo. Chegou no cenáculo, o guia falou assim, olha, vocês veem, aqui os discípulos falaram em outras línguas, que nem as pessoas hoje aprendem inglês, francês, tal. Eu falei, pode parar. Falei na lata para ele, pro guia, pode parar. Vamos ler o que diz o texto aqui. Aí eu li, isso aqui é o Espírito Santo que deu. Não é isso que você está falando aí não. Aprender inglês, isso é toda obra da carne, você aprende mesmo. Só que é poder, línguas que o Espírito Santo permitia que falasse. Concedido pelo Espírito. Não tem nada a ver com esse negócio que aprendeu. Tem nada a ver isso, irmão. Então, em Atos capítulo 2, versículo 4, você tem o batismo com o Espírito Santo e a evidência é falar línguas. Você tem em Atos capítulo 10, versículos 40, 46, 44, 46, que a família de Cornélio recebe o batismo com o Espírito Santo e eles falam em línguas. E no capítulo 19, versículo 6, aqueles irmãos são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. Então a evidência de que a pessoa foi batizada, que a pessoa foi revestida do poder, é falar em outras línguas e mistérios com Deus. Até mesmo a narrativa de Atos, capítulo 8, versículo 14 a 25, que é ali no caso em Samaria, Pedro pregando, onde não há menção da ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram ali presentes. Por quê? Porque isso é que motivou o Simão lá. Ele falou, eu quero também pôr a mão na cabeça das pessoas, porque as pessoas depois recebem o batismo do Espírito Santo e falam em língua. Quanto custa para eu fazer isso? Tá, então, subentende que ali também estava a língua presente. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do poder, do revestimento do poder, cuja evidência inicial é falar em outras línguas. Ponto 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Isso eu já disse, né? O livro de Atos é possível perceber então a ideia do poder. Primeiramente, o Espírito Santo capacita líderes para desempenhar a obra de Deus. Pedro foi cheio do Espírito Santo quando confrontado com os sacerdotes. Paulo foi cheio do Espírito Santo para resistir Elimas, o mágico. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte dos 12 apóstolos que eram cheios do Espírito Santo, mas muitas pessoas, inclusive pessoas comuns, que recebiam poder de Deus, revestimento do alto. Na verdade, o que se observa tanto em Lucas no Evangelho, como em Atos, que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne.
todos que invocarem o nome do Senhor. Pessoas simples, nós vimos primeiro liderança, agora pessoas simples. Ananias foi cheio do Espírito Santo. Filipe, Estevão, pessoas simples, que só tem aquela passagem, falam que eram pessoas cheias do Espírito Santo. Ela possuía pessoas, para serem testemunhas, precisam ser capacitadas do Espírito Santo. Então, além das lideranças, Deus usou também pessoas simples. Deus usa a igreja. A igreja tem essa missão, ser cheia do Espírito Santo. Nesse sentido, conforme Atos, o testemunho não é apenas individual, mas também coletivo, como igreja. Então, a comunidade de crentes cheia do Espírito Santo tem força, admiração, graça dos que estão ao redor. O crescimento das igrejas em Atos estavam intimamente associados ao testemunho dado pelos grupos de crentes cheios do Espírito Santo. Então, o crescimento está associado a esse revestimento do poder. E para fechar, o Espírito Santo como a fonte geradora, motivadora de missões. É o Espírito Santo. Nós lemos aqui, irmãos, na leitura bíblica em classe, Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. Pois é, envio de missionário. Quem é que envia missionário? O Espírito Santo. É ele que fala, separar, apartai para mim a Saulo e a Barnabé. Então quem envia missionário é o Espírito Santo. É isso que diz a narrativa na igreja de Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a atuação do Espírito Santo. Lucas menciona que havia profetas na igreja de Antioquia. É bem possível que essa observação do autor fosse para explicar como se deu a atuação do Espírito Santo na chamada de Saulo e de Barnabé para a obra missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados pela obra. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte dessa vocação. A estratégia missionária. Bom, hoje nós vivemos um mundo diferenciado, num mundo plural, num mundo etnicamente muito diversificado, e claro que nós temos que levar isso em conta na hora de fazer missões. Não somente enviar, mas quem é que nós vamos enviar? Quando nós vamos enviar? E como nós vamos enviar? Tudo isso deve ser pensado e deve ter um projeto. Paulo e Barnabé poderiam ter adotado estratégia errada, mas graças a Deus que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em certas regiões. Então veja a estratégia. Foi o Espírito Santo que decidiu onde ele deveria pregar. Então muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia equivocada para enviar um missionário. E aí é tragédia. Então não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é fundamental na questão de missão. E para nós fecharmos, nós vamos encerrar essa lição, e esse trimestre, porque hoje é o dia 31 de março de 2024, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da obra de missões. Sem a ação da pessoa do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para fazer missões. Não tem condições. Mas o Espírito Santo, então, é o dínamos, é a força motriz, é o poder do corpo de Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai em lugar nenhum, e nem deve ir mesmo. Nós temos que desejar, nós temos que orar para que a igreja, a sua família, eu, você, todos nós temos que pedir para estarmos no centro da vontade de Deus, e que todas as atitudes na nossa vida seja guiada, equilibrada e orientada pelo Espírito Santo. Aprenda a tomar decisões pedindo a direção do Espírito Santo para a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. E na próxima lição é dia 7 de abril, sétimo dia. 7 de abril é a nossa primeira lição do segundo trimestre. O que é o segundo trimestre? Abril, maio e junho. São esses 3 meses. O que nós vamos estudar nessa lição? A carreira que nos está proposta.
é o caminho da salvação, né? Vai falar sobre vários, sobre a questão do céu, sobre a questão da santidade. É uma lição muito bonita, muito boa para o nosso cotidiano. E nós vamos iniciar a lição 1, cujo tema é o início da caminhada. Então, irmãos, se esforce. E primeiro eu quero parabenizar você que não perdeu nenhuma aula. E segundo, eu quero motivar você que por alguma dificuldade perdeu alguma aula. Pegue firme nessa nova lição, nesse novo trimestre, não falte, esteja presente. Eu tenho aqui 2 livros importantes. Um é mais para jovens e adolescentes, a lista de Débora, que não tem nada a ver com o livro de Débora, é uma outra percepção. Respostas às perguntas que desafiam a fé cristã, principalmente para o jovem e adolescente que entra na escola e acaba tendo um problema com professores descrentes. E o meu último lançamento, Geografia Bíblica, esses livros estão à disposição da igreja. Muitíssimo obrigado. Tenham aí um novo mês, o mês de abril, cheio das bênçãos de Deus. Amém.